Olá a todos, meu nome é Deise Eveline, eu sou R1 em Cardiologia Pediátrica e esta é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje vou apresentar o Clube do Livro. A referência principal é o livro do Morse e Adams, Horse Disease, e veremos o terceiro capítulo, intitulado Aspectos Genéticos dos Defeitos Cardíacos. Percebe-se que as tecnologias genéticas avançaram com uma velocidade notável. Isso aumentou acentuadamente o número de diagnósticos que antes não eram conhecidos, gerando dados que ainda necessitam de interpretação e compreensão. Existem evidências da contribuição genética nos dias atuais, dentre elas, os tipos específicos de cardiopatias congênitas, que são comumente vistos no contexto de alterações cromossômicas bem específicas, cardiopatias congênitas semelhantes que podem ocorrer em vários membros de uma família, sugerindo uma base genética, e estudos epidemiológicos que demonstram risco aumentado de recorrência de doença cardíaca congênita em famílias com pelo menos um membro afetado. Dentre as causas das doenças cardíacas genéticas, das cardiopatias congênitas, temos fatores ambientais, fatores genéticos e fatores etocárdicos. Nos métodos e mecanismos. A tecnologia para detectar variações estruturais no genoma humano progrediu de análises microscópicas para análises genômicas. Na primeira era da análise microscópica, o cariótipo ele exibia os 23 pares de cromossomos humanos e detectava alterações no número de cromossomos, como, por exemplo, as trissomias. Ou então, detectava grandes alterações na arquitetura dos cromossomos, como o que ocorre nas translocações. Alterações menores, como deleções e duplicação de segmentos cromossômicos, foram posteriormente detectados por novos métodos chamados de bandas. As novas tecnologias consistem em hibridização in situ fluorescente, amplificação de sonda dependente de ligação múltipla e tecnologia de microarray. A identificação de mutações relacionadas com doenças ou alterações no código genético para um único gene, ele pode ser detectado usando várias técnicas. Na evolução dos testes genéticos, a gente percebe que tudo começou com a análise microscópica, onde se detectava alteração no número de cromossomos, fazendo os primeiros diagnósticos, como síndrome de Down, síndrome de Turner. Posteriormente, essa técnica ela foi avançada para uma técnica de bandeamento, fazendo diagnósticos de síndromes de deleção, por exemplo, a síndrome de Williams. Atualmente, temos a técnica do microarray, uma técnica que consegue fazer diagnósticos de síndromes de microdeleções e duplicação. A abordagem investigativa, ela parte do princípio do mapeamento do gene, na identificação da doença. Nesse contexto, citam-se como importantes o projeto Genoma Humano e as tecnologias emergentes. O projeto Genoma Humano simplificou e acelerou bastante a identificação de genes de doenças, uma vez que o locus dessa doença o locus é identificado. Já as tecnologias emergentes de microarranjos cromossômicos identificaram um número crescente de cromossomos com deleção e duplicação. Então, surgiram novos genes e novas síndromes foram identificadas. Em relação aos padrões de herança e riscos familiares. As doenças cardíacas congênitas recorrentes dentro de uma família, geralmente elas são concordantes ou derivam da mesma classe de defeitos. Então, estudos sugerem que o risco de recorrência ele aumenta se mais de um irmão
ou de um membro for afetado. O padrão de herança, seja ele autossômico dominante, autossômico recessivo, ligado ao X ou complexos não mendelianos, influencia muito o risco de recorrência para qualquer família. E isso deve ser considerado para fins de aconselhamento. O aconselhamento, ele parte do princípio principalmente do risco da recorrência e leva em consideração o tipo específico da doença cardíaca congênita, a presença de outros membros afetados na família e a presença do risco genético ou fatores sindrômicos conhecidos. Veremos agora as síndromes genéticas. Primeiro, a gente diferencia que a síndrome genética ela é um padrão consistente de malformação causada por uma alteração genética, enquanto que a síndrome de malformação, nela há múltiplos defeitos. Defeitos estes estruturais que se acreditam serem devidos a uma única causa. As síndromes genéticas, elas são classificadas pelo aumento ou diminuição no número de cromossomos. Nesse caso, a gente fala em aneuploidia, pelo aumento ou diminuição de parte de um cromossomo, então a gente fala em duplicação ou deleção, ou rearranjos mais complexos. Veremos agora algumas síndromes pela alteração no número de cromossomos. Vamos iniciar com a síndrome de Down, ou trissomia do 21. Na trissomia do 21, uma frequência de 94% são representados por uma cópia extra completa do cromossomo 21. E 6% são representados por uma trissomia parcial desse cromossomo. Isso pode ser devido a uma translocação cromossômica ou a um efeito chamado de mosaicismo. A aparência facial, ela vai mudar com a idade e variar com a etnia. Os achados comuns são hipotonia, atrasos globais no desenvolvimento e deficiência intelectual moderada. Além disso, microbraquicefalia, olhos, boca e nariz pequenos, língua protuberante, olhos oblíquos com dobras epicânticas e pregas transversais. Metade dos indivíduos com síndrome de Down tem doença cardíaca congênita. Desses, de 40% a 45%, tem o defeito do septo atrioventricular, forma total. Outras cardiopatias comuns são a CIA, do tipo osteosecundo, CIV, tetralogia de Fallot e a persistência do canal arterial. Síndrome de Edwards, ou trissomia do 18. A maioria dos fetos não sobrevive até o nascimento e 91% das crianças chegam a morrer no primeiro ano de vida, embora as doenças cardíacas não pareçam afetar a sobrevida. Os achados comuns são fissuras palpebrais curtas, boca pequena, micrognatia, retardo de crescimento, occipital proeminente, mãos cerradas e o externo curto. As principais doenças cardíacas associadas a essa síndrome são tetralogia de Fallot, dupla via de saída do ventrículo direito e displasia valvar. Síndrome de Turner, né? É uma monossomia caracterizada pela presença de apenas um cromossomo sexual X. E dessa forma, o fenótipo ele vai depender se esse cromossomo X se ele está ausente ou estruturalmente anormal. Os achados comuns dessa síndrome são pescoço alado, orelhas proeminentes, implantação baixa dos cabelos, edema de mãos e pés, osteoporose, cifoescoliose, tórax largo com mamilos amplamente espaçados, anomalias renais com o rim do tipo ferradura, perda auditiva, infertilidade e doenças autoimunes. 30% das mulheres com síndrome de Turner têm doença cardíaca congênita, que geralmente envolve estruturas cardíacas esquerdas.
a exemplo da válvula aórtica bicúspide, estenose aórtica, coartação da aorta, dilatação ou dissecção aórtica. Agora veremos as síndromes de deleção-duplicação. Uma deleção cromossômica ocorre quando há um segmento ausente de um cromossomo em uma das cópias do mesmo cromossomo, como vemos na primeira imagem. A duplicação cromossômica, ela ocorre quando há uma cópia extra de um segmento de um cromossomo, como a gente percebe na imagem de baixo. Como que a gente lê a localização de um gene ou uma mutação em um cromossomo? Primeiro, o primeiro número ele representa o cromossomo no qual o gene ou a mutação pode ser encontrada. Nesse exemplo, o cromossomo é o cromossomo 2. Após a informação de qual cromossomo se trata, descreve-se em qual braço do cromossomo o gene ou a mutação está. A letra P se refere ao braço curto, enquanto que a letra Q se refere ao braço longo do cromossomo. Nesse exemplo, a mutação ao gene em análise, ele se encontra aqui, no braço curto, tá? Representado pela letra P. A próxima informação do gene ou da mutação naquele braço é determinado pela coloração do cromossomo numa técnica chamada de bandeamento. Então, depois da letra P, nós encontramos 2 dígitos. O primeiro deles representa a região, que nesse caso é a região 2, certo? Aqui. E o segundo número, ele representa a banda. Bom, aqui no caso, banda 5. Se após o número da banda vier escrito um ponto seguido de um número, falamos em uma subbanda. Então, vamos falar agora da deleção no braço longo do cromossomo 22, 1.2. Ele é chamado de espectro de deleção, bem conhecido. É um espectro porque é formado por 3 síndromes: a síndrome de George, a síndrome velocardiofacial e a síndrome de anomalias faciais e conotruncais. Durante muitos anos, essas síndromes elas eram consideradas distintas. No entanto, por possuírem a mesma etiologia, a mesma região de deleção, hoje elas são classificadas como sendo variações de um mesmo espectro clínico com sobreposição de fenótipo e expressividade variável. Os achados comuns são palato fendido, hipoplasia do timo e da glândula paratireoide, dismorfias faciais, voz anasalada, dificuldade de aprendizagem e doenças psiquiátricas e retardo mental leve. As doenças cardíacas congênitas mais associadas são a tetralogia de Fallot, a interrupção do arco aórtico, o truncos arteriosos e anomalias no arco aórtico. A próxima deleção é a deleção no braço longo do cromossomo 7, região 1.1, ou síndrome de Williams. Os principais achados dessa deleção são hipercalcemia na infância, anomalias esqueléticas e renais, déficit cognitivo e uma característica marcante, que é a face de elfo. De 55% a 80% dos pacientes com síndrome de Williams têm doença cardíaca congênita. Tipicamente, inclui a estenose aórtica supravalvar e ou estenose pulmonar supravalvar, ambas por mutações no gene da elastina. A hipertensão pode estar presente devido principalmente à estenose da artéria renal. Além disso,
A morte súbita nesses pacientes ela é bem relatada, resultante principalmente da isquemia miocárdica, diminuição do débito cardíaco ou por arritmia. Deleção no braço curto do cromossomo 1, região 3,6. Ela é a segunda síndrome de deleção mais frequente. Os achados comuns são alterações crânio-faciais, malformações oculares, perda auditiva, anormalidades neurológicas, anomalias esqueléticas e anomalias renais. As principais doenças cardíacas são CIA, CIV, persistência do canal arterial, alterações valvares, tetralogia de Fallot, coartação de aorta e cardiomiopatia dilatada. Agora veremos síndromes genéticas causadas por mutações em genes únicos. A primeira delas, a síndrome de Alagille, ela é uma mutação ou deleção do gene JAG1 e do seu ligante NOTCH2. Essa síndrome, ela foi originalmente definida como a ausência de ductos biliares na biópsia hepática, em conjunto com 3 dos 5 achados: colestase, doença cardíaca congênita, alterações esqueléticas, alterações oculares e características faciais típicas. Os pacientes apresentam fronte larga, olhos fundos, nariz em forma de pera e um queixo pontudo. Esses traços, eles dão ao rosto uma aparência de triângulo invertido. A síndrome é caracterizada por doenças cardíacas congênitas do lado direito, contudo, lesões do lado esquerdo e defeitos septais também foram relatados. O espectro da síndrome de Noonan é formado por 4 síndromes: a síndrome de Noonan com múltiplos lentígenos, a síndrome cardiofácio cutânea e a síndrome de Costello. Nesse espectro, as síndromes são fenotipicamente semelhantes, geneticamente distintas e possuem alterações cardíacas semelhantes, como cardiomiopatia hipertrófica e arritmia. Nessa síndrome, os pacientes apresentam uma aparência facial característica, que é a ptose, o hipertelorismo, orelhas de implantação baixa e linha do cabelo posterior. Os demais achados são pescoço alado, pectus excavatum, alterações de coagulação, dificuldades de aprendizagem e criptoquirdia. Pelo menos 8 genes causadores da síndrome são identificadas, sendo a mais frequente o gene PTPN11. Síndrome de Kabuki. Os pacientes apresentam aparência facial inexpressiva, como, por exemplo, fissuras palpebrais mais alongadas, com pálpebras inferiores evertidas, além disso, sobrancelhas arqueadas e pavilhão auricular grande. Essa síndrome possui 2 genes muito bem relatados, que é o gene MML2, que representa ou manifesta anomalias renais, palatinas e luxações articulares, e o gene KDM6A, que os pacientes apresentam baixa estatura e retardo do crescimento. As principais cardiopatias congênitas são defeito do septo atrioventricular, cardiopatias do coração esquerdo e síndrome de Schoen. Outras condições, elas são comuns associadas às cardiopatias congênitas. Essas mutações, elas podem ser herdadas de maneira mendeliana e demonstram um padrão de herança autossômica dominante. São elas as heterotaxias, ela não é uma síndrome genética típica, mas são malformações envolvendo defeitos na determinação do eixo direito-esquerdo. E a síndrome de Vater, também conhecida como associação Vater-Ellie.
Cada letra, ela representa uma estrutura envolvida, e o diagnóstico parte do princípio de 3 ou mais dos seguintes: o defeito das vértebras, anomalia anal, anomalias cardiovasculares, anomalias da traqueia, atresia esofágica, anomalia renal ou radial e anomalia dos membros. Agora veremos os defeitos cardíacos congênitos isolados. As anomalias cardíacas isoladas, elas são definidas como de etiologia multifatorial, em que a predisposição genética do indivíduo vai interagir com o ambiente, produzindo o efeito. Temos aqui 3 genes que são bem relatados: o gene NKX2.5, produzindo defeitos do septo atrial e distúrbio da condução atrioventricular. Ele é crítico para o desenvolvimento e função nodal atrioventricular, promovendo bloqueios atrioventriculares. O gene GATA4, produzindo defeitos de septo e cardiomiopatia dilatada. E o gene NOTCH1, produzindo válvula aórtica bicúspide e estenose da válvula aórtica, além de calcificação aórtica. Agora veremos a avaliação e o aconselhamento genético. É importante destacar que as chances de se encontrar anomalias genéticas adicionais ou características sindrômicas em um paciente com doença cardíaca congênita são altas. Então, temos que examinar o paciente com um olhar crítico para as características dismórficas, outras características que venham a acontecer ou apresentar, para os déficits neurocognitivos ou história familiar desses achados. Então, qual é a importância de se identificar uma síndrome genética ou um desequilíbrio genômico? Porque se permite a identificação precoce e o tratamento de características não cardíacas associadas. Então, nesse sentido, saber que um paciente ele tem, por exemplo, uma deleção, ajuda a definir, por exemplo, a causa de distúrbios alimentares, de déficit de crescimento, que de repente poderiam ser atribuídos à insuficiência cardíaca. Porque estabelece um aconselhamento mais preciso em relação aos desfechos clínicos cardíacos e não cardíacos, e em relação a isso, vários estudos sugerem que as síndromes genéticas específicas estão associadas a um pior prognóstico clínico cardíaco, porque permite saber se uma doença cardíaca congênita está associada a uma causa identificável, como, por exemplo, uma anomalia cromossômica do tipo mutação ou algum outro fator de risco genético, e porque traça estratégias de manejo. Então, podemos adotar cuidados clínicos específicos. E quando encaminhar o paciente cardíaco para uma avaliação genética? Então, quando esse paciente ele possui características como dismorfias, anomalias congênitas múltiplas, déficits neurocognitivos e história familiar de doença cardíaca congênita. Então, a consulta genética ela deve ser considerada para permitir uma avaliação especializada e direcionamento para a realização de testes genéticos. Qual o objetivo da avaliação genética? Bom, estabelecer um diagnóstico e fornecer informações ao paciente e à família, principalmente relacionados ao risco de recorrência e quanto aos resultados esperados. Então, devemos considerar o paciente e o seu histórico médico familiar. Quando a gente considera o paciente, devemos levar em consideração o tipo de doença cardíaca congênita que ele apresenta e as anomalias associadas. E no histórico médico familiar, avaliar relato de aborto, morte súbita, atraso no desenvolvimento, retardo mental, entre outros. Considerar características dismórficas, medidas antropométricas, como, por exemplo, peso, altura, perímetro cefálico, medidas de pontos referenciais faciais. E considerar exames, como, por exemplo, o raio-x e a ultrassonografia, que podem ser solicitados para definir estruturas e funções de órgãos internos.
Em relação aos testes genéticos, temos o exame citogenético, que é solicitado a partir de cariótipo de linfócitos em sangue total fresco, a análise FISH e a tecnologia do microarray, que é a técnica mais recente. É uma técnica que detecta alterações na quantidade do DNA, além de deleções e duplicações cromossômicas. No caso, posso solicitar um exoma completo e sequenciamento completo do genoma para aqueles em que as condições nas quais um gene ele não é bem identificado. Finalizamos por aqui. Até mais.